Imagina acordar no meio da noite com uma luz forte entrando pela janela. Só que essa luz não vem de um carro, nem de um poste. Ela desce do céu, em silêncio, e mira em você, e queima sua pele. As pessoas acordavam com marcas, queimaduras, 2 furos no corpo e uma fraqueza estranha, como se algo tivesse sugado a energia delas. Isso aterrorizou uma cidade inteira no Brasil. E o mais impressionante, o governo levou tão a sério que mandou a Força Aérea investigar. Isso é a Operação Prato, e é oficialmente um dos maiores casos de OVNI da história do país. Mas para entender o tamanho disso, a gente precisa voltar para 1977. O lugar é Colares, uma pequena ilha no Pará, no meio da Amazônia. Uma cidade pacata de pescadores onde nunca acontecia nada. Até que, naquele ano, o céu começou a se comportar de um jeito impossível. Luzes apareciam à noite, sobrevoavam as casas e não eram avião. Não eram estrela, não eram nada que aquela gente já tivesse visto. E logo essas luzes deixaram de ser só um espetáculo no céu. Elas começaram a atacar as pessoas. Os moradores deram um nome para aquilo, chupa-chupa, porque, segundo eles, os feixes de luz pareciam sugar alguma coisa no corpo deles. E os relatos eram assustadoramente parecidos. No meio da noite, um foco de luz cilíndrico ou redondo descia do céu em silêncio total e mirava numa pessoa dormindo. Quem era atingido acordava com queimaduras na pele, às vezes com 2 pequenas marcas de perfuração, tonteira intensa, palidez e uma fraqueza tão grande que mal conseguia levantar. Vários descreviam a mesma coisa, a sensação de estar sendo drenado. Não era uma pessoa, não eram 2, eram dezenas de vítimas contando a mesma história. E aí uma pergunta incômoda. O que consegue apavorar uma cidade inteira, deixar marcas reais no corpo das pessoas e ainda assim ninguém conseguir ver de onde vinha? A cidade entrou em pânico de verdade. As pessoas pararam de dormir. Faziam fogueiras a noite toda, batiam panelas, atiravam pro alto, dormiam em grupos com medo de serem pegas sozinhas. Algumas famílias simplesmente abandonaram suas casas e foram embora. O terror era tão grande que a vida na ilha praticamente parou. Sem saber o que fazer, o prefeito da cidade tomou uma decisão que mudou tudo. Ele pediu ajuda oficial, e o pedido subiu até a Força Aérea Brasileira. E aqui está o ponto que separa esse caso de qualquer lenda de assombração. O governo não ignorou, não riu. A Força Aérea montou uma operação militar secreta com o nome de Código para investigar as luzes. O nome? Operação Prato. Pensa no peso disso, para um caso de OVNI virar uma missão oficial das Forças Armadas. Alguém lá em cima achou que tinha coisa séria demais acontecendo para ignorar. A operação foi comandada por um oficial, o capitão Urange Holanda, e a missão dele era simples de dizer e assustadora de fazer. Ir até a ilha, documentar as luzes e descobrir o que diabos estava acontecendo e o que estava atacando aquela população. Durante meses, entre 1977 e 1978, a equipe militar acampou na região, de câmera na mão, esperando. E eles não voltaram de mãos vazias. A operação juntou um material enorme, relatórios detalhados, dezenas de fotos e até filmagens das tais luzes, desenhos dos objetos, depoimentos das vítimas. E o detalhe que arrepia: os próprios militares, gente treinada e cética, começaram a ver os objetos com os próprios olhos. Não era mais a palavra de um pescador assustado, era a palavra do Estado, registrada em documento oficial. Então, depois de todo esse esforço, o que a Força Aérea concluiu? Aqui é a história da primeira guinada estranha.
O relatório final, assinado pelo capitão, dizia em resumo que não havia provas de que aquilo fosse de origem extraterrestre. Caso encerrado. Os documentos foram arquivados e o assunto foi abafado por décadas. Fim da história? Não, porque anos depois o próprio capitão Holanda quebrou o silêncio. Numa entrevista ele voltou atrás, contou que tinha visto os objetos sim, que tinha vivido encontros que não conseguia explicar, que a versão oficial não era a história completa. E aí vem a parte mais perturbadora de todas. Pouco tempo depois de finalmente falar, o capitão Holanda foi encontrado morto. A morte foi oficialmente registrada como suicídio, mas para muita gente, o homem que sabia mais do que ninguém sobre a Operação Prato ter morrido logo depois de decidir falar é uma coincidência difícil de engolir. Então vamos abrir as possibilidades. Eu quero que você vá pensando qual te convence mais, porque como sempre, são várias. E nenhuma fecha 100%. E eu já te adianto, tem uma dessas três que continua me tirando o sono. Primeira teoria, a mais racional, fenômeno natural e pânico coletivo. Alguns pesquisadores apontam que a Amazônia tem fenômenos elétricos raros, tipo raios em bola, luzes de origem geológica, que poderiam assustar e até ferir. Somado ao medo se espalhando de boca em boca, uma comunidade inteira poderia ter entrado em histeria coletiva. É frio, é lógico, mas explica as queimaduras específicas e as marcas no corpo de dezenas de pessoas? Segunda teoria, testes militares secretos. E se as luzes fossem alguma coisa nossa? Uma arma experimental, um equipamento em teste, usado justamente numa região isolada da Amazônia, longe dos olhos do país. Isso explicaria por que a Força Aérea foi tão rápido, porque documentou tudo e porque no fim abafou. Nesse caso, a Operação Prato não seria para descobrir o mistério, seria para controlar a narrativa dele. E a terceira teoria, a que se recusa a morrer. Contato real. E se era exatamente o que os moradores diziam? Objetos inteligentes, não humanos, coletando alguma coisa daquelas pessoas. A reviravolta do capitão, os relatos dos próprios militares, as fotos. Para quem defende essa ideia, o encobrimento não foi para esconder que não era nada. Foi para esconder que era real. Eu não vou te dizer qual é a verdadeira, e tem um motivo para isso. Porque décadas depois, mesmo com parte dos documentos hoje liberado no Arquivo Nacional, o coração do caso continua sem resposta. As queimaduras reais em pessoas reais, as fotos militares, o relatório oficial negando tudo, a virada do capitão e a morte dele logo depois. Cada peça resolve um pedaço e deixa o resto no escuro. E aí que mora o arrepio. Não é o fato de luzes terem aparecido no céu de uma ilha no Pará. É o fato do próprio governo ter mandado militares investigarem, ter documentado e mesmo assim a resposta oficial ter sido, no fim, não é nada. Ou aquela gente toda inventou a mesma queimadura ao mesmo tempo. Ou tem uma verdade sobre aquela ilha que nunca saiu por completo do arquivo. Então eu te devolvo a pergunta. Na sua opinião, o que atacou os moradores de Colares em 1977? Foi um fenômeno natural e pânico? Um teste militar secreto? Ou exatamente o que eles diziam estar vendo no céu? Desce até os comentários e me conta. E se você gosta de mistério de verdade, daquele que fica na sua cabeça depois que o vídeo acaba, deixa a sua sugestão do próximo que a gente deve investigar. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.